Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem-vindo a mais um culto aqui da Avenida São João 791. Vamos ordenar a palavra de Deus, depois vamos ter oração, depois um clamor especial pela família também, porque temos que cuidar dos nossos. Bem, deixa eu lembrar aos amigos que nesse sábado agora, dia 25, nós estaremos às 9, 14 e 18 horas. Depois das 14 eu tenho uma palavra especial para os jovens. Convide a juventude para estar, que é uma palavra de fé. Só uma palavra que eu vou dar, que a festa é com eles. O domingo é o último domingo, é o dia da decisão. Eu estou pedindo que as pessoas façam um pedido, aquele pedido da sua vida. Aquilo que você, eu não quero, não aceito, só Deus para tirar da minha vida, da minha família, do meu trabalho. Você escreve, eu não vou ler, mas vou apresentar a Deus em 12 orações que eu faço no último dia do mês, que vai ser de sexta para sábado, e eu vou fazer em nome de Jesus. Tenho certeza que vai ser algo especial. Então, pessoal que está assistindo o Show da Fé, até sábado fica com o pastor Jaime. Segunda-feira, o missionário já retoma, ele está em campanhas especiais, mas estará conosco já no próximo final de semana, que vai ser dia 1 e 2. E ele marcou 7 semanas, 7 domingos, estão lembrados? Com domingo e sempre o sábado anterior. Então vai ser o domingo, vai ser dia 2, 9, 16, 23, 30, dia 7 e dia 14. 7 semanas para Deus mudar a sua história para o ano de 2026, que é o ano da remissão. Se prepare, vai ser lindo. Aí na 7ª semana, depois da 7ª semana, dia 21, já de dezembro, perto do Natal, vai ser a diplomação. Então, dias especiais. Agora, a sua atenção para a palavra de Deus. Ele não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Basta para nós. De vez em quando você ouve alguém querendo colocar o crente, né, contra a parede. E a pessoa faz a seguinte pergunta: quem criou Deus? Aí nós temos irmãos que são doutos, eruditos, e explicam com a Bíblia, explicam pela ciência, né? Mas Deus, ou você crê ou não crê. Porque Deus é eterno, Ele não criou, Ele não foi criado, entenda bem, por ninguém, Ele é eterno. Ele não tem princípio, meio e fim. Não, senão Ele não seria Deus. Ele é Deus. Então Ele é eterno. Deus não se explica, Deus não muda. Deus não muda, como a sua palavra também não muda. Mateus, aí é o do lado, capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, 35. O Senhor Deus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Não muda. Se alguém tentar fazer alguma coisa, não vai adequar a palavra para os dias atuais. Não. A palavra de Deus, ela é tão moderna, né, tão atual como era no dia, entendeu? De Moisés e dos demais. Então nós temos que perceber, a palavra de Deus não muda. Como o próprio Senhor Jesus também não muda. Vamos para Hebreus, capítulo 13, versículo 8. 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, que vêm aí, as pessoas acabam aceitando. Não, a palavra de Deus não muda, o Senhor Deus não muda, e o próprio Senhor não muda, porque Ele se fez carne e habitou entre nós, mas Ele é eterno, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí nós vamos continuar em Hebreus, mas no capítulo 2, que ele diz: portanto, depois do que você ouviu, que Deus não muda, que a palavra não muda, que o Senhor não muda. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, convém-nos atentar com mais atenção, atentar com mais cuidado, como também você vai entender, a palavra diligência quer dizer investigação.
Se você não entende algo, investigue. Que toda a palavra de Deus, ela tem a revelação de Deus, ela tem a vontade de Deus, ela tem a própria vida de Deus aqui. Então nós devemos atentar para aquilo que Deus está dizendo, para aquilo que Deus está falando. Homem de Deus erra também, não deveria de errar. Quem errou, pastor Jaime? Gênesis capítulo 12, o nome dele era Abrão. Depois se tornou Abraão, mas aqui ainda é Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Você vai entender agora porque eu usei tanto e. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Se você olhar, perceber aqui, você vai notar uma coisa muito importante, que o Abrão não era um pobre coitado. O Abrão levou porque achou que não teria nada demais. A palavra de Deus é eterna. Preste atenção. Deus tem presciência. Eles foram então juntos, ele levou o Ló, não deveria ter levado o Ló com ele. No capítulo de número 13, você vai ver aqui, no versículo 5, 13, 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Então ele não era um pobre coitado. Ele não era um pobrezinho. Não. Era um homem que tinha até bens, tinha fazendas. E não tinham capacidade a terra para habitarem juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Igreja, preste atenção nisso. O Senhor Deus tem presciência, ele sabia que isso aconteceria lá na frente. A palavra de Deus, ela é a direção de Deus para a nossa vida. E a pessoa às vezes quer fazer do jeito dela, desprezando. Por quê? Abrão não via nada demais, achava que não era nada demais. Veja comigo ali, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Parece, o que tem de mais eu levar o Ló? Nada demais, mas Deus falou para não levar. Mas não vejo nada demais. Aceite a palavra de Deus. Aceite, porque a palavra de Deus é o retrato de Deus para nós, é a vontade de Deus para nós, e é o melhor que Deus tem para nós, é a sua palavra. E ele não entendeu isso, como às vezes não entendemos. Insistimos em algo que não achamos nada demais, que não achamos que é errado. É como a alimentação. Eu estava explicando hoje, no culto da manhã, eu tive uma reunião com os pastores, depois do culto das 6 da manhã. Aqui o pessoal que está assistindo na sexta-feira, nós estamos na quarta, culto das 2 da tarde. Aí, acabou o culto das 6, eu dei uma palavra, fizemos aqui, oramos um bom tempo, oramos, deixa eu ver, seu Jaime, para mim, 47 minutos de oração. Mas eu dei uma palavra para eles também, rápida. E eu estava explicando, a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Aí você vê Israel do passado, falava da higiene. Não vamos aqui, de maneira alguma, ficar só com aquilo que está escrito, numa interpretação restrita, o que está escrito. Antes do sacerdote entrar no altar, entre o átrio e o altar, tinha a pia, que ele tinha que lavar as mãos, e limpar os pés. Claro que aquilo ali simboliza algo espiritual também. Mas podemos ficar só aqui, nessa interpretação restrita. Nós temos que cuidar da nossa higiene. Deus manda você cuidar da higiene. Aí vai a alimentação. Você não leia. Levítico capítulo 11 fala lá aqueles alimentos que eles podiam comer e os alimentos que eles não podiam comer. Deus sabia que eles estavam no deserto. Deus sabia que algum tipo de alimento, o corpo humano que ele próprio criou, não estava pronto para aquilo. Deus cuida de tudo. A rainha de Sabá, quando chegou e olhou Salomão, ela ouvia falar de Salomão e não acreditava em tudo que ouvia falar dele. Eu vou até lá, preparou uma comitiva, levou muita gente, vou levar uns presentes para o Salomão. Chegando lá, ela fez todo tipo de perguntas para o Salomão.
Ela ficou perplexa. Salomão respondia tudo para ela. Mas veja uma coisa importante, segundo o livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 3 já. No 3, diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Preste atenção no 4. Diz assim, olha só: e as iguarias da sua mesa. O que é iguarias? Comida. Ela reparou. As pessoas reparam tudo, até o que você come. As iguarias da sua mesa. Diz mais, o assentar dos seus servos, o jeito deles, quer dizer, o agir deles. Mais, e as vestes dos seus criados, e as vestes deles, né? E o estado dos seus criados e a veste deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pelo qual subia a casa do Senhor, ficou como fora de si. Quer dizer, o que mais chamou a atenção foi essa comunhão com Deus, essa comunhão forte com Deus. Mas ela reparou tudo. Então, o Senhor Deus nos ensina tudo, sobre a nossa vestimenta, sobre a nossa alimentação, sobre a nossa higiene. Por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita. E o nosso amigo Abraão não atentou para isso, achou que não era nada demais, deu trabalho. Versículo 7, e houve contenda, de briga de palavras, discussões, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Ele passou por uma luta que não deveria ter passado. Nós passamos por algumas lutas que não deveríamos de passar. Não quer dizer que andando com Deus, você não possa ter lutas. Você não perde a paz, você não entra em desespero. Aqui o que estamos vendo é que ele passou por uma luta porque ele estava fora do plano de Deus. Como às vezes também entramos, achamos que não é nada demais e começamos a fazer algo que a Bíblia diz para não fazer, mas não achamos nada demais. Voltamos para Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, não tem nada errado eu levar o meu sobrinho comigo. Aliás, ele foi criado, eu sempre vi ele como um filho, mas Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele foi, mas chegou lá, não tinham capacidade da terra para habitarem juntos. Ah, Deus é perfeito, irmão. Deus sabia disso. Deus sabe de todas as coisas. Qual é o segredo? Você quer ser uma pessoa abençoada? Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus falou para Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nesse mundo tão polarizado, tão esquisito que está aí fora, você ouve as pessoas até usando a palavra de Deus para defender alguma coisa, como se fosse verdade. Não. Usam para política, olha, tirar os que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, os que estiverem à esquerda, vai malditos. Aí eles vieram que é política, não tem nada a ver, irmão. Não entra nessa não. Tem muita gente que vai para o céu e tem muita gente que vai para o inferno também. Tem muita esquerda que vai para o céu, tem muita direita que vai... Quem vai para o céu não é direita ou esquerda, é Jesus que leva você para o céu, tá bom? Cuidado para não entrar nisso. Claro, eu tenho minha oposição, você vai entender minha posição, por exemplo, eu não aceito, nunca vou apoiar quem apoia o aborto, por exemplo, porque para mim a vida, ela começa na concepção. Está ali, a luz acendeu, eles fazem 12 semanas. Uma vez eu vi um bonequinho de um embrião, de um feto de 12 semanas. Meu irmão, está formadinho, desse tamaninho, mas está formado. Aí uma senhora, a filha dela expeliu, entendeu? O feto inteiro, abortou o feto inteiro. Eu peguei, eu vi, eu tenho foto, não é boneco não. É o ser tá aí que foi expelido, entenda bem. Simplesmente era uma vida. Essas pessoas vão prestar conta a Deus. Apoiar 12 semanas, queriam fazer 21, tem lugar que tem. Mas só para você entender, só estou dizendo aqui, voltando, que não tem, aqui a direita e a esquerda não tem nada a ver com política, tá bom? É não sair nem para o extremismo de um lado, nem para o extremismo de outro lado, onde as pessoas, às vezes, no zelo, começam a praticar coisas que não está na Bíblia, achando que aquilo ali é a santidade. O outro acha que é liberalismo demais. Não há condenação para que estão em Cristo Jesus. Se você fizer alguma coisa errada, você pode ter condenação aqui, mas não no mundo espiritual. Mentira!
A Bíblia diz claramente que quando ele escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 6:10, ele não está escrevendo para os perdidos, ele está escrevendo para os salvos, para a igreja de Corinto, igreja de Cristo em Corinto. Olha, não erreis, os devassos, os adúlteros, mentirosos. Vai falar ali, o mentiroso está em Apocalipse 21:8. Ele está falando ali. Não tem esse negócio não que salvo uma vez, salvo para sempre. Não tem. Mas voltando aqui, então você tem que se esforçar para estar na palavra de Deus. Não saia nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente o conduzas por onde quer que andares. E o Abraão passou por uma luta que não deveria ter passado, porque desprezou a palavra de Deus. Segredo, não despreza a palavra. Provérbios 13:13. Ele diz assim, 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que teme a ordem de Deus, o que respeita a ordem de Deus, vai ser recompensado. Abraão passou por uma luta que não deveria ter passado. Nós passamos, porque às vezes desprezamos a palavra. Fica esse toque, mas vai ter a segunda parte forte completando essa aqui. Veja um pouquinho, então, das nossas reuniões aqui, um momento pós-culto. Diretor, é bem curtinho, 2:58, por favor. Estava com minhas vistas vermelhas e depois passou. Você estava sentindo clareou, irritado, né? clareou. Mas aqui, eu cheguei com muita dor aqui do lado. E essa dor, há quanto tempo essa dor do lado? Passando. Há quanto tempo? Esses dias todos eu estava sentindo. Está sentindo melhor agora? Está melhor. Glória a Deus. Tudo. Oi? O joelho esquerdo, eu entrei com muita dor e já está melhorando, graças a Deus. Está melhorando. O que o senhor não podia fazer? Dobrar? Dobrar. Está dobrando agora? E agora? Como é que o senhor estava andando? Vai lá, imita para mim. Imita aqui. Chegou assim. Olha que eu tenho as câmeras aqui. Anda à direita agora, homem de Deus. Ó, já melhorando bastante. Vai, anda mais rápido. Que nem o missionário falou lá em... Já está querendo correr. A dor não está sentindo mais. Vai até esse dia perfeito. Anda um pouco mais. Isso. Quanto tempo o senhor tem esse problema no joelho? Há muito tempo, Dô. E antes, o senhor não, hoje já está sentindo melhora. Agora dá uma corrida, para o senhor mostrar aqui. Ó. Vai lá, vai melhor, vai ficar 100%. Glória a Deus. Estava com a dor no quadril, vim sentada no ônibus, mas não estava aguentando. Quando eu levantava, parece que estava descolando. Mas agora eu estou bem, graças a Deus. Então senta agora. Senta. Levanta. Senta de novo. Levanta. A glória a Deus. Isso aí. Amém. Jesus é bonito. Fala. Eu tinha tendinite calcânea e eu cheguei aqui com muita dor e agora passou, graças a Deus. Quando você pisava? Isso. E agora está pisando. Pisando. Andava, você andava bem? Andava, só que sentia muita dor. Muita dor. Agora está pisando. Agora eu tô... Tá ótimo, para a glória de Deus. É a glória de Deus, isso aí, bonito. Eu tenho assim muita dor na coluna, quando eu sento fica tudo duro, o nervo das minhas pernas. E agora eu estou sentado, levantei, não estou sentindo nada. Então senta de novo, nome moleque. de Deus. Senta de novo aí, senta de novo. Senta. Levanta. Senta. Levanta. E agora, tá bem? Estou bem, graças a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso aí, glória a Deus, fechou a porta. O meu pescoço estava doendo, mas já passou já. Já passou. É, rapaz, pastor, então era o meu pé, a planta dos meus pés estava assim, parecendo um prego. Parecia que estava enfiando assim no meu pé. Aí agora melhorou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você está pisando e não está sentindo mais? Não, não estou sentindo não, estou pisando assim. Você não. andava e sentia isso? É, até em pé. Até Parecia em pé. que tinha um prego, sabe? Agora acabou. Agora acabou, graças Acabou a o prego. Deus. Vai embora, prego. E aí ele toda a honra e toda a glória, né, pessoal? Agora vamos ficar de pé para cantar um pouquinho com o Douglas aqui. Vamos ficar de pé. Vamos lá, Douglas. Aquela canção nova que você trouxe lá do Rio, que você trouxe. Ela se chama Posso Me Alegrar. Pode se alegrar. Posso me alegrar. E deve se alegrar. Todo mundo deve se alegrar na presença de Deus. Tem lá, cadê a letra? Já está ali. Quero todo mundo para cima, hein? Bem acordadinho aí. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Vamos lá, aplaudindo o Senhor Jesus bem forte. Nas palmas lá em cima, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Se alegre porque a bênção é certa na tua vida, hein? Vamos lá. Eu creio e vou falar das maravilhas do meu Deus. Se o medo me afrontar,
dor, um bom futuro pra mim Ele preparou. O meu prazer é fazer o que Deus mandar, e o dele é me abençoar. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Creia que grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Eu creio e vou falar das maravilhas do meu Deus. Se o medo me afrontar, maior é aquele que me prometeu. A sua graça é maior que a minha dor, um bom futuro pra mim Ele preparou. O meu prazer é fazer o que Deus mandar, e o dele é me abençoar. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Nas palmas ao Senhor Jesus. Nunca despreze aquilo que Deus tem para a tua vida, queridos. Criei elo de amor com a palavra do Senhor. Eu tenho um lindo Salvador. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Grandes coisas Deus fará. Não vai falhar. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Eu posso me alegrar, minha fé não vai falhar, grandes coisas Deus fará. Pode sentar. Esse final aí é rapidinho. Termina e você vê que nem viu que terminou. Podem sentar. Deixa eu voltar aqui repetindo Provérbios 13:13. Vamos lá, pessoal. O que despreza a palavra perecerá. Quer dizer, vai pagar um preço. E ele pagou. Pagou o Abraão porque desprezou a palavra. Contenda, discórdia, teve que separar aquela coisa toda. E até você ver, se você continuar a sequência da vida de Ló, ele mandou escolher, olha, Ló, não vamos ter discórdia aqui não, para com esse negócio, somos irmãos, somos parentes. Eu vou fazer o seguinte, se você for para esse lado direito aqui, eu vou para o esquerdo. Se você for para o esquerdo, eu vou para o direito. Outro erro, não consultar a Deus. O Ló olhou as campinas do Jordão, a terra muito bonita, eu vou para ali. E armou suas tendas até Sodoma, que era uma cidade corrompida pela prostituição. Ali ele criou suas filhas. Coisa séria, pessoal. Ali, simplesmente, aquela cidade foi condenada pelo próprio Deus. Ele só não pereceu com a cidade porque o Abraão interviu em oração diante de Deus, pedindo a misericórdia para aquele que era justo. E a Bíblia diz que ele saiu da terra, da cidade, e levou com ele quem? A esposa e as 2 filhas. No meio do caminho, a esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal e perdeu a vida. Você vê só. Que coisa triste. Vem cá, e os pastores do gado de Ló? Os pastores que brigaram com os pastores do gado de Abraão, aqueles que tiveram discórdia, todos eles pereceram aonde? Em Sodoma. Olha que é uma atitude impensada, irmão. Uma coisa sem a direção de Deus. E depois as filhas que foram criadas naquele ambiente, coisa, viram e fulana, nós não vamos ter descendência, vamos embriagar o papai, vamos ter filhos com ele. E fizeram isso. 2 nações se levantam ali, amonitas e moabitas, que deram muito trabalho para Israel. Um abismo chama outro abismo. Agora nós vamos ver a segunda parte.
O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. E eles temeram. Quem? Daniel capítulo 3. Eu dei recentemente para vocês, mas é só esse gancho aqui que eu quero. Daniel capítulo 3 diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-te a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da zambuca, do saltério de gaita, de foles, entenda, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Que provação, hein? Ali estavam homens de Deus, ali estava o povo transportado de Judá, ali estava um povo que conhecia a palavra de Deus, conhecia o livro de Êxodo, capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, não prestarás cultos a elas. E agora? Mas era a vida deles. Deus só entende, né? Não. Quando você passa a honrar a palavra de Deus, você é honrado. Quem teme o mandamento será galardoado, será recompensado, diz. Ora, no mesmo instante, diz assim, se levantou, e no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pela qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas, de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. É verdade. Esses homens acharam graças aos olhos de Nabucodonosor, juntos com Daniel, porque eram sábios, eles não se contaminaram, Deus deu sabedoria para eles, Deus deu a Daniel espírito de interpretação de sonhos, coisa séria, e eles eram exaltados lá. Agora eles estão sendo entregues ao Nabucodonosor. E Sadraque, Mesaque e Abednego: esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Aí eu faço um resumo aqui para você. O rei Nabucodonosor ficou muito chateado. É verdade? Tragam esses homens aqui. Vocês fizeram pouco caso, vocês vão se prostrar. Eles não se prostraram. Não que eram rebeldes, não. Eu coloquei aqui, não dá para falar tudo aqui, né? Eu coloquei direto aqui no versículo 17. Ele diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o aspecto dele, ficou tão revoltado, aumentou 7 vezes o poder do fogo, pegaram os 3 homens, amarraram, pediu os homens mais fortes do seu reino que fizessem aquilo e levassem todos eles, os 3, para a fornalha de fogo ardente. Foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas o que aconteceu? Vamos direto aqui pular um pouco, né, para o versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou disso aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram: ó rei, é verdade, ó rei. E respondendo o rei disse:
Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo e não há nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Eu falei aqui há 2 semanas atrás uma coisa importante. Não sei se os outros viram, porque está dizendo aqui, quem está dizendo é ele. Eu estou vendo. Quer dizer, Deus deu uma visão para o Nabucodonosor, como que falando, não se meta com meus servos. Ele viu ali os 4 homens que andavam, mas peraí, foram 3. O 4 era semelhante ao Filho dos Deuses, quer dizer, um ser especial, um ser sobrenatural, que ele vai reconhecer depois. Aí diz, então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Irmão, isso aqui é muito lindo para nós. Olha o que Deus faz, olha a proteção que Deus concede aos seus servos, quando honram a palavra dele. Mas vem mais, vem a honra, né? Aqui que é importante. E diz então, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pela qual todo homem, todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei, vamos lá, fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Irmão, você tem a bênção de Deus. Não troque, não deixe o diabo. O que o diabo faz? Ele cria situações para você abandonar a bênção de Deus. Qual é a bênção? A palavra. Viver a palavra. Honrar a palavra. Amar a palavra. Praticar a palavra. Viver a palavra de Deus, você vai ser honrado. Pode ter certeza disso. Nem todo mundo está preparado. Esses homens cresceram, se tornaram uma potência lá. Por quê? Porque honraram a palavra de Deus. Essa é a mensagem. Volta para Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, será recompensado. Então você será recompensado quando você aprender a honrar a palavra de Deus. Vai ter chance, você terá oportunidades na vida, você vai ter provas na vida. Honre o Senhor, que você será honrado por Ele. 1 Samuel 2:30, e o Senhor Deus diz assim dessa maneira para nós. Na verdade, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Aprenda a honrar a Deus, você vai ter a honra de Deus. Honra o Senhor e por Ele você ser honrado. E é no dia a dia, no trabalho, é no casamento, entenda bem. Se a esposa pede algo que vai ferir a palavra, não ceda. A mesma coisa a esposa ao marido, ou pai com o filho com o pai. Não pode. É aquela coisa, não temos que concordar. Nós podemos respeitar a pessoa, mas não concordar com ela. De vez em quando nós ficamos impressionados. Pessoas públicas que são chamadas de cristãs também, mas aí... não, porque meu filho eu tenho que aceitar. Não, eu não tenho que aceitar. Eu tenho que amar o meu filho, mas de maneira alguma concordar com qualquer coisa errada que ele esteja fazendo, qualquer coisa que ele esteja praticando. Eu tenho que aprender a uma coisa, não tenho que concordar. É não negar os fatos, mas não concordar com os fatos. Meu filho é herança do Senhor. Você vai declarar isso sempre. A mesma coisa é o marido e a esposa. Então, qual é a nossa mensagem? Honre a palavra que você vai ser honrado por Deus. Amém? Daqui a pouco vai ter mais. Vamos ver a novela da vida real, diretor, que está forte, bonita. Por favor. Sem motivos, eu comecei a sentir uma tristeza horrível. Com essa tristeza veio um monte de pensamentos de suicídio. Isso começou em 2016 para 2017 e nesse meio tempo eu comecei a me machucar
eu me cortava, porque eu achava que ia aliviar a minha dor lá dentro, ia preencher um vazio que eu sentia. E isso foi só piorando. Não tinha vontade de sair, convidavam ela para sair, ela não ia, não queria sair do quarto. Perguntei para ela o que está acontecendo, né? O porquê dela tá fazendo isso. Aí ela pegou e falou para mim que ela não tinha mais vontade de viver. A vida para ela não tinha mais sentido. E isso me feriu muito. Ver a Vitória se cortando quando vem na minha cabeça de novo, me desculpa, tá? Mas é forte. Eu tava perdendo a minha filha. Parecia que tudo conspirava para aquilo continuar. Em casa tinha muita briga e isso ajudava com que eu piorasse. Teve um dia que eu acabei discutindo com a minha mãe e para mim aquilo foi o ápice. Eu esperei todo mundo dormir e fui aonde a minha avó guarda os remédios. E a minha avó, ela toma remédio para pressão e a minha intenção foi pegar esses remédios. Só que no escuro e com tanta coisa na minha cabeça, eu peguei a primeira caixa de comprimidos que eu vi e era de multigripe. E eu só peguei e eu tomei, eu nem vi que remédio era e eu me deitei na cama. E daí eu pensei, finalmente isso vai acabar. De madrugada eu acordei, me tremendo e eu pensei, eu acho que eu tô morrendo. E daí foi quando eu levantei da cama e fui ver o que eu tinha tomado. No outro dia, eu contei para ela o que tinha acontecido. E depois de uns meses, foi quando ela entrou para a Igreja da Graça. E foi quando ela começou a interceder por mim, orar por mim. Pedia para Deus para que o Espírito Santo tocasse nela, para que ela enxergasse a verdade. Logo após o meu batismo, que eu senti o chamado de patrocínio. E daí me tornei uma patrocinadora. Eu acreditava que existia Deus, mas eu não sabia o que era Deus. E ela me mostrava vídeos de pessoas contando o testemunho que Jesus tinha curado da depressão. E eu pensava, eles pagaram para falar isso. Aí eu comecei a insistir para ela ir no grupo jovem da igreja. Acabei aceitando, mas eu falei para ela, eu vou só essa vez. E daí eu fui. A palavra foi justamente sobre depressão. Aquilo ali já ficou, sabe, uma coisa assim no coração. E daí eu falei, nossa, comecei a me envolver, comecei a sentir o toque do Espírito Santo e eu decidi, é isso que eu quero para minha vida. Foi no dia que eu aceitei que parecia que eu me senti completa. Depois que ela começou a ir na igreja com a mãe dela, em seguida ela melhorou. Quando eu comecei a frequentar foi em julho de 2018. E daí eu me batizei no começo de janeiro. E quando eu me batizei, eu senti que tudo aquilo que eu já tinha passado ficou para trás. Ela ficou totalmente liberta. As crises de choro que eu tinha passou, a vontade de me cortar, de me machucar passou, crises de pânico, tudo aquilo que eu tinha passou. Agora ela tem vontade de viver. Hoje eu me sinto totalmente feliz. Aquela menina que ficava trancada no quarto, ouvindo músicas depressivas e achando que a vida não tinha mais sentido, não existe mais. Depois que eles entraram para a igreja, pararam de brigar, não brigaram mais. Eu estou feliz por eles, eles estão bem, né? Eu estou muito feliz. Eu entendi os planos de Deus para minha vida e eu sei que Ele ainda tem coisas muito, muito grandes para mim. E o meu desejo é só seguir esses planos dele. E olha, quem começou a obra é poderoso para terminar, né? E não são poucas meninas, se é uma menina, né, que está assim desse jeito. A depressão geralmente vem acompanhada de pânico e confusão na mente, conflito na mente. A pessoa não quer se matar, não. A pessoa quer acabar com aquele sofrimento, com aquela perturbação. Aí ela é levada a essas coisas extremas. Você tem que aprender uma coisa. Se nós seguimos a Jesus, nós seguimos a palavra. Sempre que vê a coisa errada, você tem que falar assim, está amaldiçoado que esse pensamento, ele não é meu. Aí você cita a Bíblia, porque eu tenho a mente de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios 2,16, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, confessa o que diz a palavra, não o que você pensa, aquela voz que diz que você tem que se matar, que você tem que matar alguém, que um dia você vai matar alguém. Você está amaldiçoado essa voz, esse pensamento, porque eu tenho a mente de Cristo e vai funcionar para você. Vamos agora responder às perguntas que o missionário diz. É uma maneira de pregar também. Primeira, por favor. Pastor, um jejum sem a palavra pode ser eficaz? Um jejum sem a palavra? Qual a palavra? A palavra de Deus?
Não, você tem que... O jejum é para você vencer a carne, vencer a si mesmo, que de vez em quando tem cada jejum maluco que o pessoal faz. Não vou comer chocolate. Não vou tomar café, não é verdade? Vou ficar sem internet. Tá bom, às vezes é bom, o jejum das redes sociais, né? Jejum sem a palavra, tudo tem que ser com a palavra de Deus, tá? Senão o jejum é ineficaz. É porque você está jejuando, que é para vencer a você mesmo e adquirir até mais entendimento, quer dizer, ficar mais ligado, vencer a sua carne. Segunda. Pastor, quais os sinais da volta de Cristo? Vai ler a Bíblia, minha filha. Está cheio de sinais. Principalmente se você ler Mateus 24, você vai ver bastante. Um dos sinais que diz, que entenda bem, que o saber se multiplicaria está no livro de Daniel, no capítulo 12. Depois você encontra em Mateus, os últimos dias serão abreviados, que a iniquidade vai se multiplicar. Já está aí, na verdade. Tem coisas que no passado, olha para mim, hoje é a coisa mais natural. Hoje é o contrário. Se você fizer você que é anormal. Então, desculpe a brincadeira, mas é lendo a Bíblia que você encontra isso, tá bom? Vamos abrir o coração, por favor. Pastor, minha sogra passou recentemente por um pequeno AVC e está internada no hospital. Desde então, nossa família tem vivido dias de muita preocupação, pois nunca tínhamos enfrentado uma situação assim. Por isso, venho pedir o seu conselho. Como devemos lidar com essa fase? O que devemos fazer como família para que ela se sinta acolhida e fortalecida nessa luta? A primeira coisa é cumprir o que o médico está falando. Na restauração dela, na recuperação, tem que cumprir o que o médico está falando. E agora, cercar com fé, com amor, cercar ela com carinho, que ela tem que sentir. Geralmente, você fala, foi um pequeno AVC, talvez. Tem gente que é um grande AVC, deixa a pessoa totalmente, às vezes, né, dependente de outros. Tem que acolher, dar o carinho todo, mas dar a palavra de Deus. Você não fala se ela é salva, se ela não salva, tem que levar a salvação para ela e também citar a palavra de Deus, a cura divina. Vai pedindo, cercando ela com fé, com a palavra de Deus, para que ela se levante com a palavra de Deus, tá bom? Rapidinho, diretor, Rússia, na tela. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Assim aconteceu na vida desta jovem russa, depois de conhecer a Jesus e clamar pela providência do céu. Olá, missionário, moro na Rússia e me chamo Maya Gozel Seidava. Eu quero compartilhar os meus testemunhos com vocês. Depois que passei a acompanhar seu trabalho, eu aceitei a Jesus e já recebi 2 curas. Uma foi há 2 anos atrás, quase que imediatamente depois de receber Jesus em meu coração. Eu assisti a um programa em que o Senhor disse que uma pessoa que assistia pela TV tinha uma dor na mandíbula no lado inferior direito. Esta pessoa era eu. Depois da oração, fui fazer algo na cozinha e quando voltei, em menos de 1 minuto, a dor na minha mandíbula já tinha passado. Eu já ia voltar ao médico, mas tudo passou milagrosamente. Louvado seja Deus. A segunda bênção aconteceu 2 semanas atrás. Eu estava atormentada por alergias há mais de 1 ano. Depois da oração, durante o programa, tudo cessou milagrosamente. No dia seguinte, levantei e estava curada. Muito obrigada, missionário. Nunca pare de levar as palavras de salvação. O Senhor é uma bênção. Ser patrocinador desta obra é mais do que um compromisso financeiro. É um ministério. Eu estava com um objetivo na minha vida de tentar passar em um concurso público. Aí, no caso, eu senti no coração de servir a Deus fielmente e ser um patrocinador para servir a casa do Senhor. Consegui passar não só em um, mas em vários. Assim, é benção chamando benção, porque eu vejo a divulgação do Evangelho pelo mundo, na divulgação missionário, na televisão, ajudando no patrocínio do Evangelho. Maravilhas de Deus acontecem na vida de quem crê. Por isso, confie no poder da palavra dele. Se você tem vontade de ser patrocinador, ajudar as missões, eles vão passar com a inscrição, tem que dar nada agora, você só preenche e devolve com o pedido de oração no verso, tá bom? Esse folheto tem mensagem, tem oração, tem as contas. Pegue, você de casa, pega no QR Code, você abre o celular, na câmera do celular, aponta para aqui e vai ser uma linha amarela. Você tocou, tem as informações. Eu dou a conta do Bradesco para quem não consegue abrir. Bradesco, agência 3378-2,
conta 29315-6. O Pix com CNPJ 30-902-803/0001-00. Se Deus mandar você fazer algo especial, é a resposta de Deus. Estamos precisando muito. Ore por nós. Todo mundo fazendo isso nesse final de mês aí, que é importante, tá bom? Me dá 1 ou 2 versículos da Bíblia, diretor, por favor. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo teu nome, por causa da grandeza das suas forças. A nossa TV, eles estão passando, pegue a programação, leve com você, depois você ligue. Se eu não ligar, é papel, você não precisa devolver, tá bom? É importante, que é um modo de evangelizar a sua casa. Pessoal de casa, 3 informações para você entrar em contato: 0800 201 4000, 21 32 65 5000 e o site nossatv.tv.br. Vamos ficar de pé agora? É uma oração que eu quero fazer primeiro para quem está com qualquer dor. Pastor Jaime, eu estou com uma dor de cabeça, parece que vai explodir. Estou com uma dor no peito, dor nos braços, nas pernas. Eu estou com câncer. Fecha os olhos, que para Deus não há impossíveis. Pai, eu invoco a manifestação do teu poder na cura desta pessoa que diz: eu não estou aguentando de dor de cabeça. Essa que está com a dor no peito, ou dores nos braços, nas pernas, alguém que tem o CA, o câncer, e a dor está muito forte nesta pessoa. Eu sou ministro do Evangelho para abençoá-los, para levantar a minha voz agora e dizer: ô dor, sai desta pessoa, ô dor, vai embora, ô doença, eu te amaldiçoo no corpo desta pessoa, de alguém da casa dela, eu exijo, eu ordeno, fora, sai, vai embora agora, em nome de Jesus Cristo. Pode ser o que for, pode ser uma doença incurável, pode ser uma coisa mandada por obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, pois vai sair agora em nome de Jesus. Não tem feitiço, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada, seja o mal qual for, seja a obra que for do inferno, nós mandamos, nós exigimos, sai, vai embora, em nome de Jesus. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares. Quero convidar você a estar conosco. Que final de semana abençoadíssimo. Último sábado, último domingo. Sábado, 9, 14 e 19h30. É muito especial. Sábado sempre é especial para você vir receber do poder de Deus, receber da graça de Deus. Você é convidado mesmo a estar conosco. Deixa eu lembrar que domingo é o dia do Senhor. Você quer vencer na vida? Não fica fora domingo, não. Esse domingo tem que trazer o pedido da sua vida, aquilo que você diz: eu não quero mais, é um basta, é um chega. É o último domingo. Eu guardo para o último dia do mês, onde eu faço 12 orações, mas o pedido tem que estar conosco domingo, tá bom? É muito forte. Veja o louvor do final de semana. E o teu povo alegre vai cantar. Da linda igreja! É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de louvor. Anotou o endereço? Avenida São João, 791. Daqui a pouco tem a vigília. Eu falei, a vigília é sexta-feira, a pré-don't stop, tá bom? Deixa eu orar. Pai, eu dou uma bênção para todos que estão orando comigo agora, principalmente quem está sentindo um pânico, uma depressão, uma ansiedade, uma inquietação na alma, uma agitação na alma. Eu oro, levantando a voz, digo: diabo, tire a mão da saúde dessa pessoa, do emocional, da família dela, aquele filho que você todo final de semana leva para orgia. Ele não vai ter mais vontade de sair para beber, para usar drogas, para se prostituir. Fora dele, em nome de Jesus. Pai, abençoa a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante a cabeça para você vencer. Eu estou na São João 791. Um abraço para vocês. Deus abençoe na paz de Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2.
Conta corrente 29.315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.